E aí, pessoal, bem-vindos ao canal então. Pessoal, no vídeo de hoje uma ideia totalmente diferente dos vídeos até então. Ao invés de falar um pouquinho de história, filosofia, religião, mas tem sempre história misturada no meio, nós vamos falar então de literatura. Eu vim aqui para dar uma dica, não de um livro, mas de 12 livros, de uma escritora específica. Essa escritora se chama Agatha Christie. Imaginem vocês veem que eu tenho livros aqui atrás, essa é a minha biblioteca, eu tenho mais livros espalhados aqui, minha biblioteca tem exatamente o nome de Agatha Christie. E aí vocês vão dizer, Sônia, tu é fã da Agatha Christie? Sou fãzaço dela, mas não era. Eu tinha um baita de um preconceito com a Agatha Christie. Eu pensei, uma escritora que escreve um monte de livros, e esses livros são vendidos em um monte de sebo, vendido em livraria de beira de calçada, não deve ser uma grande escritora. Então, quando eu tinha lá meus 18, 17 anos, eu fui para uma feira do livro em Porto Alegre com minha professora de literatura do ensino médio, a professora Mara, e ela disse assim, Fernando, experimenta. E eu comprei 2 livros dela, Assassinato no Expresso do Oriente e Cai o Pano. E foi amor à segunda vista, não foi a primeira. Porque Assassinato no Expresso do Oriente foi o primeiro livro que eu li, eu descobri logo no início quem eram os assassinos e eu pensei, é isso? Eu não tinha me dado por conta ainda, não tinha maturidade para entender a genialidade que essa escritora colocava no texto dela. Ela é uma escritora que tem muito do humor britânico, que é genial, mas ao mesmo tempo ela constrói os personagens de uma maneira tão intensa que quando o livro acaba, tu teve nítida impressão que aquela pessoa fez parte da tua vida, que tu conheceu aquela personagem. Além disso, ela vai ter muito da história que pode ser pescada aí atrás, porque ela escreve muito daquela sociedade britânica, aquela aristocracia decadente, né, que tenta manter a pose em meio às dificuldades de um mundo que está mudando, e os novos emergentes, né, aquelas pessoas que ganham muito dinheiro, mas não têm aquela cultura refinada que ela, e sim, os britânicos, enfim, apreciam muito, a aristocracia aprecia muito. Pois bem, Agatha Christie, para vocês terem uma ideia, ela vendeu, os livros dela venderam, né, nesses mais ou menos 100 anos de mercado editorial, 4 bilhões de exemplares. Não tem nenhum escritor que chega perto disso, né? A Rowling agora, do Harry Potter, num contexto diferente, mas genial também, bateu aí a casa de 1 bilhão de livros. Mas Agatha Christie, então, 4 bilhões. E tem um livro dela que a gente vai falar daqui a pouco, logo no início, que sozinho vendeu 400 milhões de exemplares, que eu acho que é um livro bem legal para começar. Bom, às vezes a gente falar então da Agatha Christie um pouquinho mais, falar um pouquinho dos livros, não esqueçam, né? Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem um like. Quer saber um pouquinho mais da obra-prima da rainha do crime, Agatha Christie? Vem comigo! Então, a partir de agora, bem-vindos ao canal Pensar Não Dói. Então tá, pessoal. Falar um pouquinho sobre a Agatha Christie, né? Falar um pouquinho sobre a vida dela. Pouca coisa. Se fosse falar da vida da Agatha Christie, é tão interessante, nós ficaríamos algumas horas aqui falando. Então eu vou pegar alguns pontos fundamentais aí que vão ajudar a gente a entender um pouquinho da obra dela. Ela vai nascer no ano de 1889, na cidade de Torquay. Ela era uma menina doente, então a mãe dela vai incentivar ela, vai educar ela em casa e vai incentivar muito a leitura. Então, de cara, ela vai ler, obviamente, 2 escritores que são os 2 precursores aí do romance policial, né? Edgar Allan Poe e Sir Arthur Conan Doyle e o Sherlock Holmes, né? O personagem principal dele, que vai influenciar bastante depois a obra de Agatha Christie e vai incentivar a menina também ao quê? A escrever, né? Que ela ocupe aquele tempo dela tentando escrever. Isso vai ser super importante. Agora, o fato mais importante na vida dela, para entender os livros, é que durante a Primeira Guerra Mundial ela foi auxiliar na farmácia do hospital lá da cidade dela. E durante esse período ela aprendeu tudo sobre venenos e sobre medicamentos.
e vai ser o principal meio de eliminar os personagens dela nos livros vão ser através de venenos. Ela se torna uma pessoa mestre na arte do veneno. Muito bem. Agatha Christie vai casar com Archibald Christie, né? E vai ter um episódio interessante aí na história. Ele vai trair ela, ele tinha uma amante, ela vai descobrir e ela desaparece, simplesmente. É uma comoção nacional, todo mundo é mobilizado para procurar Agatha Christie. O carro dela é encontrado abandonado na beira de uma estrada e muitos dias depois ela vai ser encontrada, então, hospedada num hotel de interior, e ela vai se registrar com o nome da amante do marido, né? Algumas pessoas vão dizer que isso foi simplesmente um ato de marketing promocional para poder, então, chamar a atenção da mídia, e porque ela estava para lançar o próximo livro dela. Verdade ou não, né? Esse episódio acabou realmente botando mais ainda o nome dela em foco. Ela já era uma escritora certamente famosa. O primeiro livro dela foi rejeitado por 7 editoras, até que finalmente alguém resolveu fazer, né, imprimir o primeiro livro dela. E ela vai, já no primeiro livro, fazer bastante sucesso. Bom, Agatha Christie vai morrer em 1976, vai ser condecorada pela Rainha Elizabeth como Dame, né? Tem o título de Sir para os homens e Dame para ela, né? A mais alta condecoração do Império Britânico. E eu escolhi para dica de leitura, então, da Agatha Christie, 2 livros por década, tá? Menos a década de 60 e 70, que eu deixei um para cada, porque eu tenho outras 2 sugestões. Extremamente difícil, tá? Porque ela escreveu mais de 80 romances, todos maravilhosos, não. Ela foi muito prolífera. Então, assim, a Agatha Christie tem livros que são obras-primas, best-sellers mesmo, geniais. Tem bons livros, tem livros medianos e tem livros ruins. Ela tem 2 livros que eu considero péssimos, que é A Noite das Bruxas e O Mistério do Trem Azul. São 2 livros muito ruins. Mas, para quem escreveu mais de 80 romances policiais e depois 6 outros livros que ela escreve com pseudônimo, numa linha mais mística, esotérica, 2 livros ruins tá bom, né? Pois bem, então eu escolhi o primeiro livro para a gente falar, é um dos meus livros preferidos, é O Homem do Terno Marrom. O Homem do Terno Marrom já tem uma característica muito legal da Agatha Christie. A personagem principal do livro, né, a heroína, é uma mulher, não é um homem. Tá? Então muitas das aventuras da Agatha Christie vão ter mulheres como personagens principais. Isso é uma característica porque ela é muito pra frentex mesmo. Né? A gente já vai falar um pouquinho do segundo casamento dela e dá para entender que mulher era essa. Bom, ela vai ter 2 personagens principais ao longo dos livros dela. É o Hercule Poirot, que é o principal, né? Que ela diz que se baseou durante a Primeira Guerra Mundial, então os refugiados, um bando de refugiados belgas. Tinha um senhor muito engraçado com uma cabeça em formato de ovo, e vai ser a base do Poirot, né? Quem conhece o Hercule Poirot, então, é um personagem metódico, né? Ele é o cara do... Até o último filme, O Assassinato no Expresso do Oriente, mostra direito uma cena hilária, que ele dorme até com uma proteção do bigode. O bigode está sempre no lugar. Muito bem. O Homem do Terno Marrom, então, a primeira dica nossa, é um livro ágil, interessante, uma leitura muito rápida, é um livro de aventuras. Tá? Isso é uma coisa interessante, a Agatha Christie não faz só aquele livro clássico da casa de campo, do mordomo, ela propõe muitas aventuras. Isso também ela foi pioneira nesse tipo de livro. Legal. O segundo livro, então, é um marco na história do romance policial, que é O Assassinato de Roger Ackroyd. Por quê? Da mesma forma que existiam aquelas regras básicas lá, do Asimov para o mundo dos robôs, os robôs não podem ferir os humanos, tá? Foi criado porque o romance policial vira uma febre a partir dos livros do Sherlock Holmes. Existiam muitos escritores já no início do século XX, e tinha um clube de grandes escritores que delimitou algumas regras que deveriam ser seguidas e obedecidas. Uma delas era não enganar o leitor, né, ou não esconder coisas super importantes para descobrir quem foi o assassino. A Agatha Christie era simplesmente tão genial que no Assassinato de Roger Ackroyd ela burla, de certa forma, de uma maneira genial as regras. Vale a pena. Se alguém quer começar por Assassinato de Roger Ackroyd, começa, vale muito a pena. Então, década de 20, eu digo assim, 2 livros é muito difícil falar, porque principalmente a década de 20 e da década de 30
da Kitty Koenig já começa a diminuir. Ela escreve um livro, ela chega a publicar 3 livros, 4 livros num ano, e os livros são assim, ó, um livro melhor que o outro. Bom, década de 30, então, famosíssimo, talvez a obra mais famosa dela, Assassinato no Expresso do Oriente, né? Assassinato no Expresso do Oriente foi filmado nos anos 70, né? Tem a figura aí do Sean Connery, do Peter Ustinov, Lauren Bacall, Catherine Deneuve, um monte de atores famosíssimos. Foi um filme de enorme sucesso, acabou impulsionando então a venda dos livros dela. É um bom filme, certamente, a história é muito boa. E agora, acho que uns 2, 3 anos atrás, foi feito um remake que também é muito bom. Vale a pena, é um livro excelente. Não é, para mim, um dos melhores livros, mas também não é dos piores. O outro livro, sim. Agora, 400 milhões de exemplares vendidos no mundo. Essa minha edição aqui é uma pérola de 1956 e ela tem um nome, O Caso dos 10 Negrinhos. Isso causou tanto problema por falar de negrinho, a questão do preconceito racial, que hoje a gente encontra no mercado editorial brasileiro e não sobrou nenhum. Esse é o nome, tá? Assassinatos do Expresso Oriente é simplesmente a obra-prima dela. O livro é o crime perfeito. Ele foi filmado, refilmado muitas vezes. Ele acabou inspirando muitas séries de TV de sucesso, como Lost, né? Então vale a pena. Quer um outro livro para começar, então, Agatha Christie? Duvido alguém ler O Caso dos 10 Negrinhos e não querer ler outros livros da escritora. Uma dica, quem tem pouco tempo, então, usa como livro de cabeceira esses. Começa a ler de noite, lê algumas páginas. Aposto que em pouco tempo vocês vão estar devorando aí, como eu fiz durante um período da minha vida que eu tinha mais tempo, um livro por dia dela. Legal. Anos 30. Testemunha de Acusação. É uma peça de teatro, que ela também escreveu peças de teatro, já vamos falar um pouquinho mais sobre outra dela aqui. E foi pro cinema, Marlene Dietrich faz o papel principal, e é outro crime perfeito. Assim, é genial a história. É um livro fácil de ler, porque ele é escrito como teatro mesmo. Tá? Tem as cenas, as falas, e esse é aquele que tu lê de uma sentada. Assim. Pegou, abriu, não vai conseguir parar de ler. Certo? Vale muito a pena. E esses livros que eu citei que tem filmes, e muitos livros dela tem filme, leiam antes o livro, certo? Muito bom. Outro livro, então, aqui, Casa Torta. Agatha Christie considera, de todos os mais de 80 romances que ela escreve, a Casa Torta como o melhor livro dela. O que eu posso falar? Ele é maravilhoso, mas o que é a grande genialidade é o final. É o final mais fantástico de todos os romances policiais e provavelmente um dos finais mais fantásticos de toda a literatura mundial. Simplesmente tu acaba o livro e tu fica com aquela cara de... Eu acho que eu fiquei uns 10 minutos. Eu não entendo como nunca foi filmado. Certamente causaria um grande impacto. Bom, Convite para um Homicídio. Esse livro aqui é uma delícia. Simplesmente assim, ela está no auge da criatividade dela. O argumento do livro já é fantástico, certo? O argumento eu posso falar. Imaginem vocês, um dia tu acorda de manhã e tem no jornal a seguinte mensagem: convite para um homicídio. Como assim? É uma brincadeira que se fazia, né, na época, de festas, tipo aquele jogo detetive que a gente joga, só que as pessoas jogavam numa sala. Então há um convite para um homicídio, para acontecer em tal lugar, tal data, enfim. Só que a dona da casa, que é onde vai acontecer, não está sabendo disso. A casa dela é uma pensão. E no dia, na hora marcada, os vizinhos, como quem não quer nada, vão chegar com alguma desculpa para participar do evento. E aí começa a história é genial e alguns dos personagens principais, mais interessantes dela, estão nesse livro aqui. Eu falei um pouquinho do Hercule Poirot, eu esqueci de citar então a outra grande personagem dela, que é a Miss Marple. Miss Marple é aquela senhorinha de mais de 80 anos de idade, que passa o dia inteiro na janela, ela sabe da vida de todo mundo, e ela é tão perspicaz que ela ajuda a resolver todos os crimes na cidade. É muito bom. Livro seguinte... Outra delícia, Aventura em Bagdá. Esse é um outro livro de aventura, esse é um outro livro que tem uma heroína como personagem principal. Então ela vai falar de um mundo dela que é muito conhecido. Ela tem livros que eu não vou citar aqui, Morte no Nilo, Morte na Mesopotâmia, vários livros que se passam naquela região do Oriente, que é uma região que ela vai conhecer muito, porque a Agatha Christie, no segundo casamento dela, vai casar com um homem muito mais novo, que é um arqueólogo super famoso,
é o Max Malovan, e ela vai ajudar a patrocinar as aventuras, as descobertas dele, e numa dessas viagens ela vai junto. Isso vai acabar no livro, que eu não vou mostrar aqui hoje, mas já fica a dica, que é Desenterrando o Passado, que é a experiência dela, imagina, uma aristocrata britânica, né, nos anos 40, embarcando para uma viagem no meio do deserto, né, na região lá do Iraque, para participar de uma temporada de expedições com o marido. Então o choque, desde dela preparando a viagem, que chapéu que ela vai usar, as roupas, e chegar naquele mundo absolutamente inóspito, né, com as pessoas com uma cultura absolutamente diferente, rendem muitas risadas, página a página. O livro é muito bom. O livro seguinte, Caio Pano. Caio Pano, ela escreveu 20 anos antes de ser publicado. Na verdade, ela trancou num cofre esse livro e pediu que só fosse publicado, ela ordem, só for publicado após a morte dela. Mas ela acabou cedendo, o livro foi publicado um ano antes dela falecer, por pressão da editora. Esse livro é o último caso do Poirot, então ele vai se tornar ao longo das décadas o principal personagem dela, um dos principais personagens da literatura do século XX, e esse é o último caso dela. Não recomendo que seja o primeiro livro a ser lido, e sim o último livro. Eu vou contar a minha história desse livro para vocês. Eu acabei lendo ele logo de início, o início, e parei, graças a Deus. Foi o segundo livro, então, que minha professora me indicou, a professora Maria Elisa, e acabou sendo realmente o último livro que eu li. Eu tinha um pesar tão grande, porque eu sou tão apaixonado por Agatha Christie, eu já tinha lido, para vocês terem uma ideia, todos os 80 romances dela, e faltava só esse, que eu li assim, ó, a conta-gotas. Eu li uma página e parava, porque eu não queria que acabasse. E o livro é realmente uma obra genial. Caio Pano. Então, dica, o último dela, tá, pessoal? Cavalo Amarelo, esse eu separei pelo seguinte. Eu falei que ela era genial. O crime que ela apresenta nesse livro, a maneira, é de uma forma tão incrível que a polícia britânica, Scotland Yard, alguns anos depois, conseguiu solucionar um crime exatamente igual, porque o inspetor de polícia tinha lido este livro aqui. Tá? Quando vocês leem o livro, vocês vão imaginar, não acredito que alguém pode ter pensado nisso, mas a Agatha Christie pensou. O bandido deve ter lido, obviamente, o assassino, e para azar dele, o inspetor de polícia também tinha lido e soube resolver. As últimas duas dicas que eu vou dar aqui para nós, então, hoje, para a gente encerrar, E no Final a Morte, tá? Que é um livro que se passa alguém deu essa ideia para ela e ela demorou para botar em prática, mas ela gostava tanto de história antiga, ela vai imaginar um crime que acontece no Egito Antigo. Tá? Então a história toda, no Final a Morte, se passa no Egito Antigo. Os personagens são daquela época e assim por diante. E por último, só para mostrar a Ratoeira. A Ratoeira é uma peça, uma das tantas peças de teatro que ela escreveu, que é a peça de teatro que está há mais tempo em cartaz no mundo. Então, desde a década de 50, ininterruptamente, né, essa peça tá em vigor. Ela pode ser assistida. Agora, em época de coronavírus, provavelmente não. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, né? Gostaram mesmo? Então continue aí incentivando o canal, se inscrevam, deem o like, ativem o sininho. E é isso, tá? Espero que vocês curtam. Agatha Christie provavelmente na biblioteca da avó de alguém, num sebo, em algum lugar, a gente encontra muito fácil. Por isso também que eu escolhi essa escritora para o nosso vídeo no dia de hoje, certo? Valeu, um beijo, até o próximo.